Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora do encontro do Lula com Trump. Não o encontro que aconteceu lá na ONU, que foi só um encontro rapidinho ali, mas um possível encontro que pode acontecer para ter uma conversa real de Lula com Trump. Será que vai acontecer mesmo? Vamos destrinchar esse assunto aqui agora. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos. Lembrando que o nosso conteúdo aqui é libertário, ele é de direita. Então vamos lá. Lula e Trump. Equipes planejam começar debates nesta quinta sobre possível encontro. Então, o que tem que ser visto aqui na realidade dessa situação aqui? Situação muito simples. Pelo que o Trump colocou e pela experiência que a gente tem do Trump, o que acontece? Para ele o encontro seria muito fácil. Agora, fato é, o povo do Lula, o entorno do Lula, a equipe do Lula, está morrendo de medo. Por quê? Porque eles não querem que o Lula seja exposto ao ridículo pelo Trump. Eles não querem que o despreparo do Lula se torne uma visibilidade mundial. Entende? Seja exposto para toda a comunidade internacional o tanto que o Lula é despreparado. Olha só, uma coisa que a gente tem que analisar aqui, o Lula semana passada deu uma entrevista lá acho que para uma TV inglesa, eu não lembro exatamente para quem que foi a entrevista, mas não foi para nenhum repórter brasileiro desses que eles aceitam as entrevistas, que são só aqueles repórteres. Sabe aqueles repórteres que vão ser super esquerdistas, amigos do Lula e não sei o quê, e para eles o Lula é o salvador da pátria, e eles não têm coragem de fazer nenhuma pergunta mais difícil pro Lula. E o Lula deu essa entrevista lá e ele já se enrolou todo. Só numa simples entrevista. Agora vocês imaginem ele conversando com o Trump. O que vai dar nisso aí? O Trump que, por exemplo, qualquer um que ele vai conversar ao vivo, ele já consegue entrincheirar o cara e já pega o cara, entrincheira o cara. A vídeo que ele fez lá com o Zelensky, na primeira reunião que ele teve lá com o Zelensky, sabe? Ou então, o presidente da África do Sul, que ele apresentou lá aqueles negócios, aquelas questões lá dos fazendeiros da África do Sul e tudo mais e tal. Pensem nisso, Lula tá morrendo de medo. O Trump colocou a possível reunião deles como uma coisa super fácil de acontecer, que poderia acontecer, que já seria para a semana que vem. O Lula, se ele quisesse realmente se encontrar com o Trump, ele poderia até mesmo ter ficado lá nos Estados Unidos e esperado a próxima semana. Aqui, até porque, uma questão que a gente tem que colocar aqui também é o seguinte: o que poderia ter de mais importante para o Lula tratar aqui no Brasil, além de resolver a questão de encontrar com o Trump? E se ele tivesse mesmo uma segurança de que ele quer resolver os assuntos do Brasil, por que ele iria tentar uma reunião por videoconferência ou qualquer outra situação nesse sentido que não fosse ao vivo, sendo que ao vivo é onde ele poderia pegar o Trump mesmo e falar: Trump, eu quero resolver, vamos ver como é que a gente faz e tal. E eu não estou pedindo para ele fazer reunião em inglês, não. Obviamente que seria melhor se ele falasse inglês. Porém, o que acontece? Recentemente eu vi um argumento de um professor aqui no YouTube falando que o Zelensky não deveria ter tentado falar em inglês com o Trump. Ele deveria ter tentado falar na língua dele mesmo. Por mais que ele fale bem o inglês, e não estou dizendo que o Zelensky fale bem o inglês, mas ele fala de alguma forma o inglês, que ele se colocando para falar uma língua que não é a dele, ele já está em desvantagem. Então eu achei até interessante, porque no primeiro momento a gente tende a pensar assim: nossa, mas esse líder vai lá, seria melhor que ele falasse inglês e tudo mais e tal. Porém, essa colocação desse professor me deixou bem pensativo sobre isso, né? Obviamente que é muito bom que a pessoa fale, principalmente se for um líder de uma nação, como é o caso aqui, né, que a gente está falando, tanto do Zelensky quanto do Lula. Porém, ele poderia fazer a reunião em português mesmo, com os tradutores e tudo mais e tal,
Porém, estando lá presencialmente, com confiança, querendo resolver, com a postura de quem realmente quer resolver alguma coisa, sabe? E não com essa postura que a gente está colocando aqui, que você vê claramente a imprensa aliviando aqui total. Olha só, a equipe diplomática brasileira planeja começar nessa quinta-feira as discussões com o governo dos Estados Unidos, mas aí não é a discussão sobre o que vai discutir, não, sabe? A discussão é sobre uma possível reunião ou conversa por telefone entre os presidentes Lula e Trump. A movimentação ocorre após Trump elogiar publicamente Lula. Você vê que eles aí vão valorizar, né? Elogiou demais, afirmando ter tido uma química excelente com ele, a quem classificou como um cara muito agradável. O comentário foi feito durante o discurso de Trump na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira. Apesar do otimismo, o dia seguinte ao discurso, nessa quarta-feira 24, não registrou contatos oficiais. Que eu imagino que seria possivelmente a prioridade do governo brasileiro fazer um contato, né? Olha, já que o Trump falou aí que poderia conversar com Lula, apesar de que ele já tinha falado antes que conversaria, né? E a gente estava fingindo que essa fala dele não existia. Vamos aí, então, marcar esse encontro logo, o mais breve possível. Foi isso que fizeram? Não, por enquanto não fizeram contato. A prioridade de ambos os presidentes foi o retorno às suas respectivas capitais, Brasília e Washington. A expectativa de diplomatas do Itamaraty é que os preparativos comecem a andar a partir dessa quinta-feira 25, quando as agendas de ambos os lados devem se estabilizar. Tem base aqui um trem desse, gente? O que o Lula veio caçar aqui no Brasil, sendo que ele poderia estar lá tentando resolver a situação com o maior e principal parceiro comercial do Brasil? Apesar da comemoração inicial, integrantes da equipe próximos a Lula pedem cautela. Eles lembram que a imprevisibilidade de Trump é um fator a ser considerado e que o gesto de aproximação não pode ser aceito pelo valor de face. Por isso, o Itamaraty adotou um discurso de extrema prudência antes de qualquer passo em relação à possibilidade de um distensionamento entre os presidentes Lula e Trump. Extremíssima prudência, gente. Extrema prudência. Por quê? Porque nós estamos morrendo de medo aqui. Você entende? Porque se o Lula realmente se garantisse enquanto presidente, governante, negociador, líder, qual o problema dele conversar? Seria só uma conversa, não seria nada. Ele não está indo lá para poder com nada que previamente resolvido só pelo fato dele estar indo lá, não. Ele está indo conversar. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre o encontro, afirmando nessa quarta-feira 24 que aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. É típica fala do Lula, né? O que aconteceu? Não aconteceu nada. A única coisa que aconteceu lá é que o Trump falou que eu gostei, a gente teve uma química, vamos conversar semana que vem. Sendo que ele já tinha falado que conversaria com Lula, estava disponível para conversar com Lula. Então, na prática, o que aconteceu? Aconteceu foi nada, mas o Lula está valorizando como só esse fato dele ter tido esse encontro breve com o Trump, onde não se resolveu nada, ser alguma coisa, algo impossível aconteceu. O que foi impossível? O que aconteceu? Eu fiquei no mesmo ambiente que o Trump. Passei ali do lado dele e a gente conversou 30 segundos. Lula não rejeitou a ideia de um encontro presencial, mas o mais provável é que a conversa aconteça por meio de uma ligação, sem ninguém vendo. Que ninguém vai ter acesso à ligação e que ninguém vai ver e que não vai ter nada. E que aí ele vai poder valorizar o máximo possível. As equipes diplomáticas já se preparam para discutir os possíveis formatos do contato, que pode ser uma videoconferência, uma ligação, até mesmo um encontro presencial em uma data futura, sabe? Bem lá no futuro, a data, né? Que é para ter tempo deles prepararem tudo. Os temas que podem ser abordados em uma eventual conversa incluem a cooperação em áreas como a economia, o comércio e o meio ambiente. Ou seja, o blá 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 de sempre, né? O governo brasileiro mantém contato com o setor privado e discute temas que podem entrar na mesa de possíveis conversas futuras, como o primeiro passo dê certo. Entre os temas estão biocombustíveis, a questão das big techs, carnes, minerais críticos e terras raras.
A declaração de Trump, embora informal, é vista como um sinal de aproximação em um momento de desafios globais e bilaterais. Isso aqui, bicho, é claramente essa conversa. O tempo todo é isso, é desafios globais, sabe? Você não tem uma conversa, assim, objetiva, sabe? O tudo que tem é, agora nós temos que olhar os desafios globais que estão muito difíceis para nós. Os desafios estão muito complicados, como é que nós vamos fazer? É o tempo todo o Estado tentando falar, olha, vocês precisam muito de nós somos muito importantes. Sabe? Eles negando o tempo todo, tentando fingir. O que eles estão tentando fazer é isso, tentando fingir que eles não são extremamente irrelevantes. A realidade, infelizmente, é essa. Eu gostaria que fosse tudo uma maravilha, que o Lula fosse lá, conversasse, resolvesse, baixasse os impostos, aqui no Brasil também ele baixasse os impostos, tirasse os impostos de todo mundo, a gente pagasse a gasolina barata, tudo. Seria maravilhoso, não seria? Mas infelizmente a realidade não é essa, né? E aí a gente tem que discutir esse assunto aqui. Muito obrigado, meus amigos, e até o próximo vídeo.